Vamos começar nosso estudo do Apocalipse, capítulo 20. Vocês estão vendo aí? Hoje vamos falar sobre o milênio. Eu tinha planejado falar sobre o milênio e o juízo final, mas o assunto acabou rendendo muito e eu fui obrigado a dividi-lo em 2 ou 3 partes só para este capítulo 20. Este capítulo 20 também é bastante polêmico. Ele praticamente divide grande parte da cristandade entre os amilenistas e os pré-milenistas a respeito da volta de Jesus Cristo e do estabelecimento do milênio. Então, vamos começar. O texto que nós separamos para nós hoje está aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 4. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, meus amados, vamos orar para a gente dar início ao nosso culto virtual, né? A essa mensagem virtual online, que, embora estejamos dispersos, física e geograficamente, mas espiritualmente estamos conectados uns com os outros e com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, este que é o teu dia que o Senhor separou para que nos dediquemos à adoração, ao louvor e à celebração da tua glória. Ó Pai, muito obrigado por tua palavra, que serve-nos de estímulo, de alento, é o nosso guia mais seguro para o céu. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, porque aqui temos a revelação de ti, do teu Filho Jesus Cristo, e também dos teus planos para a vida da igreja e para a situação do mundo. Que o Senhor, ó Pai, neste momento nos dê sabedoria e humildade para que possamos abordar assuntos tão delicados e tão difíceis. Que o Senhor derrame, ó Pai, as tuas bênçãos sobre cada coração nesta noite. Que o Senhor abençoe cada um dos teus servos, onde quer que se encontrem. Que o Senhor derrame, ó Pai, as tuas bênçãos sobre a vida de cada um deles, especialmente daqueles que estão enfermos, que estão lutando contra a pandemia, que estão com outros tipos de enfermidades. Que o Senhor esteja no controle da vida dos teus servos. Ó Pai, fica conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o nosso tema nesta noite é sobre o milênio. Vamos fazer uma análise de Apocalipse capítulo 20. Mas hoje vamos comentar até o verso 6, de 1 a 6. Mas antes de entrar no assunto, esta semana eu assisti a esse filme, cuja imagem aparece aí, provavelmente, no canal, O Juízo Final. Coloque aí no YouTube, O Juízo Final, a volta de Jesus. Como nós estamos falando sobre a volta de Jesus Cristo, nesses dias de quarentena, e já estamos chegando ao fim da análise deste extraordinário livro, que é o livro do Apocalipse. Depois disto, nós vamos trabalhar, entrar na área da teologia sistemática e vamos falar sobre os distintivos dos batistas regulares. Eu vou aprofundar alguns desses pontos, porque aqui é um resumo do resumo, é uma síntese das nossas crenças batistas regulares. Então, mas ainda temos um bom caminho pela frente, e eu acho a parte mais maravilhosa do Apocalipse é quando trata do céu, da realidade do céu. Estamos chegando lá. Então, gostaria que vocês, durante esta semana, assistissem a esse filme, O Juízo Final, a Volta de Jesus. Coloque aí no YouTube, escreva justamente assim, no link onde se procuram filmes,
e ele vai aparecer. E é muito interessante porque esse filme retrata os primeiros momentos após o arrebatamento da igreja. O que é que vai acontecer no mundo? O que é que as pessoas vão dizer? O que é que a mídia vai divulgar a respeito do súbito desaparecimento de milhares de pessoas? E vocês vão ver as teorias que a mídia vai divulgar. E de como, concomitantemente, simultaneamente, começa a se formar um cerco e a se culpar os cristãos por esse grande rapto, pelo arrebatamento, e passaram a ser perseguidos e mortos. Esse filme é interessante porque faz uma vinculação entre esse trabalho de perseguição contra os remanescentes cristãos que ficarem após o arrebatamento, com o controle total do anticristo. Então ele faz uma associação entre o governo do anticristo e o controle, o monitoramento das pessoas através de um chip que vai ser colocado sobre a sua mão direita ou sobre a testa, logo abaixo do cabelo. Nós não temos medo da tecnologia. Nós, os cristãos, não temos objeção aos artefatos tecnológicos, porque eles podem ser usados para o bem ou para o mal. O filme vai mostrar que o principal propósito da implantação do chip na mão direita das pessoas é para o controle total por parte do Estado, para que ele possa monitorar a vida das pessoas. O governo vai saber onde você se encontra, para onde você está indo, onde você está se escondendo, o que é que você está fazendo. E também vai ser uma forma de controle econômico. Se você não tiver o chip, você não vai comprar e não vai vender. Vai ter que viver na clandestinidade e provavelmente padecerá muita fome. Então, ele retrata muito bem este período que nós estamos analisando, que é o período da grande tribulação. Então vale a pena assistir a esse filme, como existem outros que eu vou citar em outras oportunidades. Há um pequeno vídeo circulando também no YouTube. Você coloca lá no link de procura: o homem que criou o microchip se converte. Tá aí. Acho que são apenas 14 minutos de pregação dele a uma tradução em língua portuguesa. Esse homem aí trabalhava numa equipe que desenvolveu o biochip ou microchip. Esse biochip é do tamanho de um grão de arroz. Eu peguei o modelo, coloquei aqui do lado. Dá para ver aqui, olha o modelo. Foi desenvolvido por este homem aqui. Ele mostra de como ele fez parte da equipe que desenvolveu esse biochip. A princípio, foi por uma encomenda do exército americano para controlar os inimigos. Mas depois eles vão vendo que há inúmeras outras possibilidades de uso do microchip. Nós já estamos vivendo numa era, meus irmãos, em que essa ideia do microchip está se tornando muito banal, muito comum. Nós já usamos os bancos virtuais. Nós já usamos as senhas digitais. Você coloca a mão, o computador reconhece. Há pessoas que já têm um chip em que você se aproxima da máquina, ele já reconhece o seu código. Aí dessa semana eu participei de um curso sobre os manuscritos do Mar Morto, e no último, que foi ontem,
falando sobre, com Adolfo Reutemann, que é o curador dos manuscritos dos rolos do Mar Morto, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Eles mostram como lá em Israel existe uma indústria tecnológica que desenvolveu a menor Bíblia do mundo. Entrou no Guinness Book. Estamos na era da nanotecnologia. É justamente essa tendência dentro da nanotecnologia que vai proporcionar o desenvolvimento de artefatos tecnológicos para controlar a vida de todas as pessoas. Só para os irmãos terem uma ideia, essa Bíblia inteira, desenvolvida por essa indústria tecnológica, tem o tamanho de 1 grão de açúcar. Olha, esse biochip aí é o tamanho do grão de um arroz, que é grande, comparado ao grão de um açúcar. É a menor Bíblia do mundo. Então, estamos já vivendo essa era em que tudo é monitorado, tudo é controlado. O governo sabe toda a sua vida, o que é que você compra, o que é que você vende. E a tendência é aumentar essa rede do Big Brother, né? Então, vale a pena você assistir a esse vídeo. Ele era casado com uma mulher crente cristã e ela sempre lhe chamava a atenção dizendo o seguinte: olha, isso que vocês estão desenvolvendo é uma tecnologia que a Bíblia já fala e que vai ser utilizada pelo anticristo. E ele acaba reconhecendo isso e ele se converte. Então ele conta toda a história da produção do biochip. Vale a pena você pesquisar e desenvolver uma análise dessas coisas. Por outro lado, hoje eu tive que dar uma saidinha para pegar uma máquina da minha filha, e aqui em Feira de Santana, e a cidade estava deserta. Hoje entramos em lockdown em Feira de Santana, tudo fechado. Até os postos de gasolina estavam e ainda estão fechados. E eu me lembrei daquele antigo hino que dizia: o mercado está vazio, seu trabalho já parou. Eu até reproduzi aqui essa música, mas quando eu coloco no OBS, ele trava. Então, infelizmente, os irmãos não vão poder assistir. Talvez eu coloque lá no final da nossa live nesta noite. E todos nós conhecemos, é um hino bastante antigo. Quem poderia imaginar que um dia nós iríamos ver a realidade desse hino? O mercado está vazio, seu trabalho já parou. Por sinal, eu posso reproduzir aqui nesse outro computador. Deixa eu ver aqui. Só para vocês terem uma ideia. Aqui. Essa imagem que está aí vai tocar agora. É pena que vocês não vão poder ver as imagens. Lembrar da nossa juventude com a música dessas. O mercado está vazio, seu trabalho
martelo dos ombreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. É o grupo Gileade cantando aí. Quem é que lembra dessa música? Levanta o braço. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o glória a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Muito bem, a música é muito bonita, né? Faz nos lembrar dos velhos tempos. É o Quarteto Gileade. Depois vocês poderão aí acessar no YouTube. Meus irmãos, estamos chegando ao final do livro do Apocalipse. Em sua segunda vinda, Jesus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, derrotará a besta e seus exércitos. Satanás será aprisionado e, em seguida, inaugurará o milênio, onde reinará juntamente com os seus santos redimidos. A interpretação do milênio, se deve ser considerado como simbólico ou literal, tem dividido o cristianismo ao longo dos séculos. Mas isso não deve servir de desculpa para brigas e conflitos entre nós. Devemos entregar o futuro nas mãos do Senhor. O pastor Robertson diz uma coisa muito apropriada. Ele diz: esse admirável livro foi escrito para consolar aos santos em tempos de grande tribulação e não para criar contendas entre eles. Por isso, expomos aqui a nossa interpretação histórico-gramatical de acordo com a corrente teológica pré-milenista. Respeitamos quem pense o contrário, mas a nossa maneira de entender e de interpretar o Apocalipse é como nós vamos apresentar neste momento. Meus irmãos, como de costume, observe que o texto bíblico está à esquerda e o meu comentário à direita. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram.
até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Vamos comentar só esse trecho do Apocalipse capítulo 20 nesta noite. O capítulo 20, irmãos, fecha um ciclo de juízos de Deus contra a besta e a grande Babilônia. Satanás será preso, o que já foi descrito no capítulo anterior, quando na narrativa a respeito da batalha do Armagedon. Dá-se início ao milênio e, em seguida, a instalação do tribunal do trono branco, do juízo final. O Apocalipse, assim, não segue rigorosamente um desenvolvimento linear, mas cíclico. Uma escritora chamada Fiorenza diz o seguinte: o Apocalipse consiste de peças ou pedras de mosaico organizadas em um determinado desígnio, que culminam em uma descrição do evento escatológico final. Então, entre visões e antevisões, João vai construindo a sua narrativa a respeito desta batalha final, desta batalha entre Deus e o diabo, que culmina com a vitória do bem, com a vitória de Deus, de Jesus Cristo. Então, a gente já viu, por exemplo, que quando Cristo desce no capítulo 19 e derrota Satanás com os seus exércitos, a sua vinda instaura o milênio. Então o capítulo 20 vai ser um desdobramento, algumas explicações adicionais de como isso vai se dar. É importante a gente perceber essas idas e vindas no discurso ou nas narrativas de João. Por outro lado, meus amados, eu fico impressionado, eu tenho aprendido muito sobre angelologia estudando o livro do Apocalipse. Apocalipse se revela como um livro muito esclarecedor a respeito da angelologia. Os anjos são os principais atores do Apocalipse. A gente vê isso desde as primeiras páginas. João vê agora um anjo, um arcanjo, descendo com ordem específica para aprisionar Satanás. Satanás é a causa do mal neste mundo. Ele introduziu o mal no mundo. O mal só existe como realidade empírica, objetiva no mundo, aqui no nosso mundo, em nossa história, por causa de Satanás lá no Jardim do Éden. O conflito entre o bem e o mal vai chegando ao fim aqui agora. A partir do momento que esse anjo poderosíssimo, é claro que o poder não está nesse anjo, é o poder de Deus otorgado a ele para aprisionar um outro arcanjo, o arcanjo do mal, que é Satanás. Então temos aprendido muito sobre essas questões hierárquicas no estudo da angelologia. Naturalmente você tem aqui um arcanjo, um anjo de grande poder. Ele desce, meus irmãos, com a chave do abismo e na sua mão uma cadeia para prender Satanás, encarcerá-lo e pôr um selo sobre aquela cadeia para que ele não consiga sair de lá. Olha vamos ver aqui os verbos usados por João. Ele prendeu o dragão, lançou no abismo, e selou. Então ele lançou, prendeu e selou. 3 verbos que denotam a ação deste anjo contra este ser maligno que domina o mundo, que domina a sociedade, que tem sido a causa do mal desde que o homem é homem, desde que o homem caiu e entrou em franca desobediência contra a palavra de Deus.
Então, pode-se imaginar o poder desse anjo para prender o dragão, para prender Satanás. Então, o diabo tem muito ódio, tem muita pressa de enganar as pessoas e as nações, porque ele sabe que o tempo dele é breve, que o seu destino está selado. Né? Abismo aqui é o lugar onde os demônios são mantidos, mas às vezes são soltos dele. A gente pode ver isso. Por exemplo, aqui em Apocalipse 9, verso 1, olha a questão da angelologia aí. E o quinto anjo, Apocalipse 9, 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, que são demônios. Liberou demônios sobre a terra durante o período da grande tribulação. Observe um outro texto aí em Lucas 8, 31. Lucas 8, 31. Vocês lembram daquela história do endemoniado curado lá de Gadara? E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Os próprios demônios têm medo deste lugar, desta cadeia. Então, Satanás, na volta de Cristo, e após vencê-lo na batalha do Armagedon, prende-o nessa cadeia especial. Não é uma cadeia literal, digamos assim, mas um lugar em que ele perde a sua liberdade para não mais enganar as pessoas. No fim dos tempos, tanto Satanás quanto os anjos que o seguem terão que trocá-lo permanentemente pelo lago de fogo e enxofre ardente. Ele vai ser lançado lá. Por enquanto ele vai ser preso provisoriamente. E o texto bíblico diz aqui, versículo 3, a parte final, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, dá para se perceber que durante o período do milênio vai haver um período de paz, porque o diabo vai ser aprisionado. Mas quando ele for solto, ele vai novamente enganar e seduzir as pessoas. E levá-las a lutar contra Deus, dando a entender que neste período do milênio ainda há possibilidade de salvação e de perdição. Então, ele prendeu o dragão. Olha a descrição que João faz a respeito de Satanás. A antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. João já tinha dito isso antes, lá no capítulo 12, a respeito dessa descrição, 12 verso 9. Os títulos que este ser malévolo recebe: a antiga serpente, aquela mesma lá, transfigurada para seduzir a Eva e depois a Adão e levá-los ao pecado. É muito interessante que diabo, esse termo atribuído a Satanás, é usado 38 vezes no Novo Testamento. Seu significado é aquele que calunia, o caluniador. Isso é o prazer dele. Vocês lembram lá na época de Jó o prazer de caluniar aquele servo de Deus? Então, o prazer do diabo é caluniar os santos. Recebe outro título chamado Satanás, que quer dizer o adversário, o inimigo. E de fato, a Bíblia diz que ele é o adversário que está como leão à espreita para nos devorar. Esse termo ocorre 33 vezes no Novo Testamento. Esses vários títulos atribuídos a esse ser malévolo revelam o seu caráter maligno. Ele é homicida, ele é mau, ele é mentiroso. Jesus Cristo disse isso.
Ele é o Deus desse século, ele cega o entendimento das pessoas para que não vejam a manifestação da glória de Jesus Cristo e não acreditem no Evangelho de Cristo. A gente vê que a trajetória de Satanás é a pior possível. Ele ele é derrubado do céu, ele desce à terra, vai ser levado ao abismo e depois lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é o Guiena. Ele não vai ser só lançado no Hades, na região, nesse abismo, a região dos mortos, mas no Guiena, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Meus amados, embora este ser seja poderoso, embora ele seja o Deus deste século, mas nós, os servos de Deus, temos um que é mais forte do que ele. Temos o nosso Deus. Jesus Cristo ensinou isso várias vezes. Jesus Cristo viu quando, através da pregação, quando os seus discípulos saíram em pares para evangelizar, ele via Satanás cair do céu, ou seja, o seu poder se enfraquecer sobre os homens, só pela simples pregação daquele servo de Deus. E aqui em Mateus capítulo 12, 26, Mateus 12, 26, Jesus Cristo diz uma grande verdade. Ele diz: e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Ora, Jesus Cristo é este homem que é o mais valente, que na sua volta, com uma palavra de ordem na sua boca, ele vai aprisionar Satanás. Ele é o valente que desce para a nossa casa aqui na terra e vai lançar Satanás no abismo. Em 1 de João, capítulo 4, verso 4, é outro verso que os crentes sabem de cor, né? Diz o seguinte, existe até um hino, né? Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Por quê? Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Glória a Deus por isso. Nós louvamos ao Senhor porque nós temos um Deus que é forte, que é o Todo-Poderoso, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é este, meus irmãos, que vai vencer o mal e aprisioná-lo no seu devido lugar. Meus amados, a crença do milênio como realidade literal vem desde os pais apostólicos. Papias, que foi um discípulo imediato de João, era um milenista entusiasmado. Justino Marte, bispo de Éfeso em cerca de 135 Anno Domini, concordava inteiramente com a narrativa de João acerca do milênio. A palavra milênio vem do latim mille e anos, mil anos. Há um correspondente grego chamado quiliasma. Aqui mesmo em Apocalipse, capítulo 20, verso 4, João usa justamente esta palavra, tokilia, né? Referindo-se a 1000 anos. Kilia é uma palavra grega, são sinônimos. No campo teológico, milênio e quiliasmo são coisas um tanto distintas. Ambos creem no milênio, mas com uma diferença, que os quilialistas acreditam numa era áurea, incluindo a restauração de Israel, seu governo, a adoração no templo, a restauração dos sacrifícios,
todo o poder do reino de Israel. Então, se vocês observarem, os pré-milenistas, dispensacionalistas clássicos são quiliastas. Eles acreditam na separação entre a igreja e Israel. E que o período da grande tribulação é um período de restauração do povo de Israel. Em que aquelas muitas promessas do Antigo Testamento a respeito da restauração de Israel se cumprirão. Então, num certo sentido, os pré-milenistas ou dispensacionalistas clássicos são quiliastas. Ora, Champlin destaca 7 pontos de vista diversos acerca do milênio. Observe como este capítulo 20 dá margem a várias interpretações e muitas divisões dentro do próprio cristianismo. Se você pegar, por exemplo, a Igreja Católica, ela é milenista. Os reformados, de modo geral, são amilenistas. O próprio Hernandes Dias Lopes, que escreveu o livro do Apocalipse, eu acabei de ler, ele diz que antes ele era premilenista e depois mudou para o amilenismo. E nessa obra dele, ele defende justamente o amilenismo. Né? Então, há muitas correntes teológicas para entender essa questão do milênio. Eu vou citar aqui 7. Mas observe que a numeração eu errei aqui, eu repeti o 6, mas vamos lá. Primeiro existe o ponto de vista judaico, que é quiliasta. Acredita na restauração total de Israel. O segundo é o eclesiástico, que acreditava que a igreja vitoriosa iria dominar o mundo todo, iria transformar a sociedade. Em terceiro lugar, o ponto de vista escatológico. Esses que defendem o ponto de vista escatológico relacionam o milênio ao estado intermediário dos crentes. Diz que o milênio é um período intermediário. E só após o tribunal do trono branco, na criação do novo céu e nova terra, é que eles assumirão a sua forma definitiva. Em quarto lugar, o ponto de vista evangélico, de um modo geral, o milênio é apenas um triunfo espiritual íntimo. Não haverá qualquer reino literal, qualquer estrutura política ou social diferente. Esse ponto de vista aqui dos evangélicos é muito parecido com o dos amilenistas ou dos pós-milenistas. Então, olha o que ele diz assim. É como defender a ideia do reino de Deus. O reino de Deus não é um reino que tem uma estrutura política ou social como a sociedade hoje está estruturada. Mas é algo que acontece no coração do homem. É o reino de Deus sobre a subjetividade, sobre o interior do coração do homem. Então eles pensam, interpretam o milênio assim como o reino de Deus no coração das pessoas. E não como uma estrutura política e social. Essa também é a crença dos amilenistas. Eles dizem que não haverá milênio, nem reino terrestre, nem alguma era áurea. Tudo em Apocalipse 24 é simbólico. O milênio representa as bênçãos da experiência cristã. Então ele diz que nós estamos vivendo no período do milênio. Né? Com o advento de Cristo, do cristianismo, muitos chegam até a dizer que o milenismo começa com Alexandre Magno, quando institui a igreja cristã como religião oficial do império. E aí o cristianismo iria cristianizar a sociedade, iria mudar a estrutura social, iria diminuir o mal, a violência, o espírito bélico dos seres humanos. O próprio Agostinho, eu estou lendo agora A Cidade de Deus, que faz parte do meu doutorado, essa obra, A Cidade de Deus, ele defende a ideia pós-milenista. A ideia pós-milenista é de que a vida de Cristo não seria o agente introdutor do milênio. A igreja iria cristianizar a sociedade primeiro. Então está escrito aí, ele defende esse ponto de vista na obra A Cidade de Deus. Mas a gente vê que é muito interessante. Poderíamos fazer um paralelo com o liberalismo, dizia a mesma coisa, o liberalismo teológico, de que o cristianismo iria avançar tanto, ia crescer tanto no mundo, que iria mudar as estruturas sociais.
ia transformar a Terra num paraíso. Mas de repente, no início do século XX, estourou a Primeira Guerra Mundial e pôs por terra a teologia liberal. E aí eles têm que inventar alguma coisa diferente para colocar no lugar do liberalismo. Eles criaram a neo-ortodoxia, com Karl Barth, de Bull, entre outros. Então, percebe-se que, mesmo com o crescimento do cristianismo, você não está vendo mudança na realidade social. O mundo vai de mal a pior, principalmente do ponto de vista moral. Nós estamos vivendo, não é mais na pós-modernidade, não. Nós estamos vivendo numa era pós-cristã, em que os valores cristãos não se adequam, não se encaixam mais nas estruturas do mundo. Nós estamos vendo isso perceptivelmente agora que o presidente da República convidou um pastor presbiteriano para assumir a pasta da educação. E eles estão aí bradando e chocados, dizendo: o que é que um pastor está fazendo no Ministério da Educação? Ou seja, é a era pós-cristã em que o cristianismo não se adequa mais, meus irmãos, a essa estrutura, a essa cosmovisão que predomina na sociedade contemporânea. E finalmente existe a corrente pré-milenista, que é a que nós defendemos. Acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, que a vinda de Cristo inaugura o milênio e depois instala o juízo final. Satanás perderá a liberdade por 1000 anos. Será lançado no abrigo, preso e selado de forma inviolável. A paz será restaurada na terra e haverá grande desenvolvimento em todos os setores da vida. Uma humanidade mais espiritualizada, mesmo que ainda não seja perfeita, pois ainda há possibilidade de rebelião. Esse aprisionamento de Satanás será temporário, por decreto divino, está escrito aí no Apocalipse. Depois será solto e tornará a perverter, a enganar as pessoas. É isso que ele sabe fazer. Ele é bom nisso, em enganar as pessoas. Em seguida, João diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Olha, meus irmãos, há referências a tronos e julgamento no Antigo Testamento e no Novo. Os santos no céu têm a honra e o dever de julgar as 12 tribos de Israel, o mundo e os anjos, e governarão com Cristo. Observe essas contraprovas bíblicas aí. Mateus 19, 28. Mateus 19, 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, referindo-se aos apóstolos, que me seguistes, quando na regeneração, ou seja, na nova era, no milênio, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lucas 22, 30. Lucas 22, 30. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. 1 Coríntios 6, 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Olha Paulo chamando a atenção da igreja de Corinto. Quando alguns irmãos estavam tendo conflitos e parando nos tribunais, quando eles deveriam mesmo julgar as suas próprias questões. Então o assunto é muito bem trabalhado nas Escrituras. Talvez não cause muito estranhamento esse tema, né, desses tronos subordinados ao trono de Deus. E que os santos
irão julgar durante o período da grande tribulação. O milênio, bem como a autoridade que terão durante o mesmo, é um dos seus galardões por sua fidelidade e sofrimentos. João deixa isso muito claro, né? João diz, por exemplo, 3 coisas importantes, meus irmãos, a respeito desses santos que sofreram martírio, perseguições, mas permaneceram fiéis. Recusaram-se recusaram-se a se tornar leais à besta, ao anticristo e ao falso profeta. Então João destaca 3 coisas aí. Ele diz: foram degolados. Era assim que Roma matava os cristãos, degolados, lançados na arena para serem comidos por leões. São os mártires, crentes, santos, que deram suas vidas por causa do testemunho de fé que deram acerca de Jesus Cristo, porque permaneceram fiéis à palavra de Deus. Está escrito aí no versículo 4. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Em segundo lugar, não adoraram a besta. Foram firmes, foram leais a Cristo. Não é fácil encontrar crentes assim hoje, que não se curvem aos ídolos mundanos. Crentes fiéis, leais a Cristo. Foram corajosos, disseram: não, vamos morrer. Aquele filme que eu indiquei no início, uma irmã foi presa e então 2 policiais do FBI sacaram as armas contra o exército do anticristo para defendê-la, e ela se levanta e ela baixa as armas deles com a mão e diz: tudo bem, não tem problema nenhum. E começa a cantar o hino e é levada presa. Crentes que não se dobram, sabem em quem creem. Outra coisa, não aceitaram receber a marca da besta, não aceitaram colocar o chip. O chip era uma marca identificadora da lealdade do homem ao anticristo, à besta. Não aceitaram mesmo. Aqui no Brasil já existem pessoas usando o chip. Uma delas, numa reportagem da revista Exame, ele disse que sofre aqui no Brasil. Teve que tirar porte de arma porque estava sofrendo ameaças. Então, por causa dessa crença de que quem tem um chip vai se tornar identificado com a besta, vai ser controlado por ela e vai estar a seu serviço. Então, meus amados, este capítulo 20, só até o verso 6, abre margem para uma discussão imensa. Eu sei que o meu tempo já extrapolou, mas estamos chegando ao final. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, de João. Esse é um dos galardões dados aos fiéis. Os ímpios não ressuscitarão durante o período milenar. Observe bem isso aí. João diz aqui, olha: mas os outros mortos não reviveram. Esse é um dos galardões dados aos fiéis. Os ímpios não ressuscitarão durante o período milenar. É um privilégio dos que vão participar da primeira ressurreição. Olha que mistérios tão profundos. Paulo trata disto lá em 1 Coríntios 15, em 1 Tessalonicenses capítulo 4. João faz um contraste entre os que desfrutam da vida eterna com o restante da humanidade, que permanece morto. Ou seja, aqueles que morrem sem Cristo neste mundo, durante o milênio, não vão ressuscitar. E a coisa mais interessante, meus amados, é que a Bíblia, Deus, nunca diz que essas pessoas terão vida eterna.
terão existência eterna, serão condenados eternamente. Isso é uma revelação assustadora. Não sei como há pessoas que não querem se converter a Jesus Cristo. Deus nunca outorga a vida eterna ao restante dos mortos. São cortados para sempre da fonte da vida que é Jesus. São condenados a permanecer para sempre separados de Deus. E há muitos textos para provar isso. Vou ler só dois aqui. Primeiro, Daniel 12:2 e João 5:28 e 29. Está escrito no slide, não sei se dá para você ler aí. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna. Outros para quê mesmo? Para a vergonha. Para o desprezo eterno. Olha, meus irmãos. Isso é uma verdade muito dura. Os que morrem sem Cristo não têm vida. E não terão na ressurreição, porque serão julgados e lançados no inferno. Jesus Cristo disse: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. A Bíblia nunca diz que essas pessoas ressuscitarão para a vida eterna. Não. Ressuscitarão para a condenação eterna. Os que pertencem a Cristo morrem uma vez, porém ressurgem duas vezes, de forma espiritual e física. Enquanto que os que têm rejeitado ressurgem uma vez, porém morrem duas vezes, morrem fisicamente e morrem espiritualmente. E João conclui assim, irmãos: bem-aventurado e santo. Olha essa dupla bem-aventurança. A santidade separa os crentes do resto da humanidade, pois todos os crentes serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Note que João usa dois pares aí. Ele diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Olha que coisa. Note que com as palavras de Deus e de Cristo, João uma vez mais põe Cristo em pé de igualdade com Deus e salienta a sua divindade, a sua deidade. Este é um assunto cristalino na mente de João, que Jesus também é Deus, faz parte da Santíssima Trindade. O povo de Deus é um povo sacerdotal, escolhido por Ele, o povo adquirido, o povo santo. Deus já dizia isso desde o Antigo Testamento, lá em Êxodo 19:5, Isaías 61:6. Você pode ler em sua casa aí, depois com mais tranquilidade. Faz um print desse slide aí e analisa em casa com mais calma o estudo desta noite de como é tão profundo. Meus irmãos, por que aqui deve haver o milênio? Quais são as características do milênio? O Champlin destaca 9 características. Primeiro, para a prevenção total da destruição da Terra. A Terra quase foi devastada na época das trombetas e das taças da ira de Deus. Mas agora vai passar por um período relativamente longo para a sua recuperação, uma preparação para o novo céu e a nova terra. Durante o período do milênio haverá uma revelação universal de Jesus Cristo. Toda a terra terá o conhecimento da glória de Deus. Um novo paraíso, uma era áurea vai ser estabelecida no mundo, porque o mal vai ser removido da terra. Haverá um desenvolvimento social, político, humano entre os seres humanos. Vai ser também um período de teste, embora nem todos venham a ter sucesso, porque a gente vai ver que quando o diabo for solto, muitos vão ser enganados. Vai ser um período de preparação do estado eterno
A terra inteira será renovada. Há muitos textos lá do Antigo Testamento para provar isto. A raça humana será renovada. Olha essa passagem de Isaías 65, 20, que Isaías 65, 20 diz assim: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém um pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, há muitos textos mostrando de como a terra vai passar por um período de renovação. Todos os seres humanos conhecerão a Deus. Israel será renovada, a terra de Israel, ou o povo de Israel será renovado e se tornará cabeça das nações e se tornará um líder mundial. Há muitas profecias no Antigo Testamento para provar isto. Leia com mais calma em casa. Meus amados, é um estudo belíssimo, é um estudo profundo. Sei que é polêmico, mas eu acabei de expor para vocês a maneira como nós, os pré-milenistas ou dispensacionalistas clássicos, interpretamos o capítulo 20 do Apocalipse, de 1 a 6. A palavra do Senhor, para concluir, nos diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe nossa irmã Linda Assis, já está em São Paulo. Conversei há poucos instantes com nosso irmão Eval e o pastor dele lá de São Paulo, que está nos assistindo. Um grande abraço ao pastor, ao irmão Eval, à nossa irmã Linda. Amanhã ela será encaminhada ao hospital da Unicamp e vamos orar para que tudo dê certo. Que o Senhor esteja no controle dessa cirurgia que ela precisa submeter. Vamos orar até para que essa cirurgia nem seja necessária. Que Deus intervenha na vida da sua serva. Então, meus amados, louvamos ao Senhor por esses momentos em que passamos na sua presença. Eu não sei se tem perguntas aqui, porque quando nós entramos no sistema do canal do YouTube, a gente opera o slide e não o sistema. Então eu não posso acompanhar o chat. Mas eu estou vendo aqui vários irmãos participando do chat aqui. O senhor está dizendo que eu falei muito rápido hoje, está correndo para ler a Bíblia. É porque o assunto está muito longo. Imagine que eu ia pregar hoje sobre 3 aspectos do capítulo 20 do Apocalipse. Aí eu estava conversando com o Evaldo hoje à noite e disse: pastor, não é muita coisa não? Será que vai dar tempo? Pastor, acho que vou ter que dividir aqui o capítulo 20 em umas 3 partes. Então, meus amados, hoje na live anterior eu perguntei ao pastor Evaldo e ao pastor Roque Albuquerque, né, quem eram aqueles convidados para as bodas do Cordeiro. E Evaldo mandou um áudio para mim. É pena que eu não sei como reproduzir aqui na live, né? E Evaldo disse que aqueles convidados para as bodas, como nós comentamos no capítulo 19 do Apocalipse, aqueles são os santos do Antigo Testamento, né? São aqueles que vão ressuscitar durante o período do milênio, dos mártires, dos perseguidos. Eles são os convidados para as bodas do Cordeiro, porque a noiva é a igreja de Jesus Cristo. E os convidados são todas aquelas pessoas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Jesus Cristo disse que eles iriam assentar-se à sua mesa nas bodas, né? Então, pastor Evaldo é o nosso especialista aí nessa área da escatologia. Que Deus continue abençoando a sua vida. Então, irmãos,
Deus abençoe. Antônio que não entendeu Isaías 65:20, ou seja, o que Isaías está dizendo é que vai haver longevidade, Bernadette. A vida na Terra vai ser restaurada. Isso quer dizer que as condições ambientais, as condições de saúde, né, a saúde mental das pessoas vão melhorar consideravelmente. A ciência vai se desenvolver muito mais. Então vai haver um tipo de desenvolvimento geral na sociedade durante o reino milenar de Jesus Cristo. Ele vai reinar aqui neste mundo. Então, meus amados, Deus abençoe. Vou colocar a música mais uma vez. Só para a gente encerrar.